E eu encontrei os teus tabernáculos, Deus meu Deus. E nesse momento, começa a pedir pela tua casa, pela tua família, aqueles que não estão congregando, aqueles que deixaram de congregar. Começa a pedir ao Senhor, que eles têm esse sentimento de desejar os altares do Senhor. E como o pessoal falou neste momento, muitos estão adorando a ídolos neste momento. Começou o mês em que os ídolos do mundo são glorificados. E muitos têm se esquecido de glorificar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, Pai, diante de Ti, nós, tua igreja, estamos em oração, Senhor, para Te engrandecer, Te exaltar, Te glorificar, porque é muito bom, Senhor, estar nos Teus tabernáculos. Como é bom, Senhor, Te servir, como é bom Te adorar, como é bom Te engrandecer, seja em qualquer momento, no momento da luta, no momento da alegria, como é bom, Senhor, saber que nós temos um Pai, aquele que nos ampara. Senhor, fala os corações dos nossos neste momento, Senhor, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Move o teu Espírito, Senhor, tira a dureza do coração, tira a dura servir, Senhor. Gostam como muitas vezes dói saber que eles não estão diante de Ti. Muitos estão longe, Senhor, mas no momento, Senhor, da aflição, da angústia, clama por Senhor, Senhor, acode-nos. Mas nós estamos aqui de pé, nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer e saber que só o Senhor é Deus. Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és aquele que peleja as nossas lutas, Tu és aquele que cuida de nós, nos livra, nos guarda, nos alimenta, nos conduz, nos faz mais que vencedores, mesmo que o inimigo muitas vezes diga que não somos. Nós vencemos este dia mais uma noite, Senhor. Nós estamos aqui de pé, sabemos que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. O Senhor nos deu o privilégio de Te servir. Cuidou de conta, Senhor, cada casa, cada família. E tira, meu Deus, o jugo, tira a opressão, quebra grilhões e fortalezas. Alimenta que age sobre a vida dos familiares dos Teus servos nesta manhã. Me visita poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus, cada apóstolo, cada bispo, cada pastor, cada levita, cada intercessor, cada um que faz, meu Pai, a Tua obra esteja neste momento. Visita aqueles que estão de longe, visita os que estão de perto, cada igreja aberta, Senhor. Aqueles que pregam a Tua palavra viva, a Tua palavra pura. Em nome de Jesus, conserta os altares dos Teus ungidos. Oh, Pai, em nome de Jesus. Assim seja sobre a nossa igreja, como em Cristo. Visita o Teu servo, o pastor Genilson, a pastora Kátia, a Stephanie, a Débora. Continua, Senhor, renovando as forças dos Teus servos, nos habilitando a cada dia, cercando pela frente, por detrás e por diante, para conquistar a terra que o Senhor, Pai, reservou para a vida dos Teus amados. Continua, Senhor, dando espírito de avanço. Pai, as pelejas dos Teus servos a cada dia. Traz grandes livramentos, Senhor. Aqueles que estão, Pai, aos olhos dos Teus servos, e aqueles que estão no mundo espiritual. Fecha a boca, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus. Leão, em nome de Jesus, desfazendo todo o mal, toda palavra contrária, não tem poder. Assim seja sobre a minha casa, a minha família, a vida do meu marido, Senhor, a vida das minhas filhas. Continua fazendo a Tua obra, Senhor. Continua movendo o Teu Espírito, Senhor. Não deixa que nenhum se perca. Assim seja a vida da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, dos meus tios, das minhas tias, da minha sogra, Senhor. Traz livramento neste dia e faz, meu Pai, a cada dia eles enxergar que só o Senhor é Deus. Assim seja cada casa, cada família representada nesta manhã. Abençoa a vida dos Teus servos, Pai. E recebe, Pai,
esta oferta de vida dos teus ungidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só Ele tem palavras seguras. Palavras de vida. Que eu tenho se só as palavras seguras. Não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras. Aleluia. Oh, glória. É bendito eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Salmo 81, ele nos revela tantas coisas, ele nos mostra tantas coisas. O Salmo 81 diz que Deus quer abençoar o seu povo e de pronto lhe abateu o inimigo, nos saciar com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Olha só. Mas você quer um bom livro para você ler? Um bom livro para você ler esses dias? Meu livro de Oséias. Leia o livro de Oséias. Tem Atos, sobre o livro de Oséias. Eu estou terminando, tá? Comecei o início do livro de Atos. Eu estou no livro de Oséias, está vendo também. Se você ler o livro de Oséias, colocando-se no lugar de Deus, primeiro, colocando-se no lugar do povo, e depois no lugar de Deus, então nós fomos ao atacadão fazer algumas compras para casa. E ao passar ali na volta da feirinha voltando, nós vimos um quadro que me deu repugnância. Logo em seguida eu pensei assim, meu Deus, se eu sou pecador como essa pessoa, sinto nojo disso, imagine Deus, quando olha para os nossos pecados. Sabe quando você sente nojo de uma coisa, esse nojo que estremece o teu corpo inteiro, esse sentimento? Já senti isso algumas vezes, passando lá, vivendo algumas situações. Ontem foi isso. Você sentir nojo de estremecer o teu corpo inteiro.
Eu imaginei, meu Deus, meu Oséias. Meu Deus, eu não Oséias casar com Deus. Sabe para quê? Sabe para quê? Só para demonstrar a infidelidade do povo. Só isso. Deus não queria expor o profeta. Deus não queria. E é isso que algumas pessoas não entendem às vezes, tá? Nós somos comprados por alto preço. Nossa vida não nos pertence mais. Naqueles dias, nos dias de Oséias, um homem casar com uma mulher que não era virgem já era um absurdo. Já era inaceitável. Casasse com uma prostituta, um profeta. Mas o povo de Oséias não pertencia a ele. Pertencia a Deus. E ele entendendo isso, e Deus pedindo para que ele se casasse com a prostituta, ele não fez casa. Isso é para mostrar a Deus como o teu povo está. Minha vida não vale nada, meu corpo não vale nada. Eu não caso com uma prostituta. E olha que o apóstolo Paulo diz que casa-se com uma prostituta é um corpo humano. E todo pecado que se comete fora do corpo, que se comete no corpo, é contra o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus pede isso a Oséias. Bem assim. Abra tua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Aquela série de 3 ministrações. Encerra-se hoje, versículo 19 ao versículo 27. Eu fico indignado comigo, sabe, quando eu não venho para a igreja. Eu fico indignado. Quinta-feira eu não vim. Mas eu fico muito mal. Às vezes eu chego atrasado de casa, chego corrido. Versículo 19 de Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Vou bater nessa tecla. Você está pronto para ouvir? Você está pronto para falar? Se você é uma pessoa que está sempre pronta para ouvir, você está correspondendo à expectativa de Deus. Se você está sempre pronto a falar, reveja. Se você nunca consegue segurar com a língua, reveja. Lembre-se que Jesus Cristo, o que mais sabia de tudo, como ovelha muda, foi um matador. E pelos seus torcedores, ele não abriu a sua boca. E mais tardio ainda vai dar. Você quer a justiça? Vamos ministrar. Você quer a justiça de Deus? Quer? A tua ira não vai produzir justiça. Nesse contexto aqui, o que vai produzir a justiça
que vai produzir a justiça nesse contexto aqui? Não. Fechar a boca. Nesse contexto aqui, que vai produzir a justiça de Deus é fechar a boca. Calar a boca. Você quer a justiça de Deus? Não se irre, porque aí ele não produz a justiça de Deus. E no contexto aqui, o que vai produzir a justiça de Deus é se calar a boca. Como ovelha muda, ele foi ao matador. E durante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Deus o justificou? Justificou Jesus Cristo? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica, nós também fomos ministrados, está o quê? Se enganando. É porque eu deixo evidenciado as coisas. Mas está aqui escrito. Quem ouve a palavra e não pratica está se enganando. Que palavra? Qual palavra? A que eu acho? A que você acha? Não, essa aqui. Quem ouve a palavra, não é nem a ministração nesse caso, tá? Quem ouve a palavra e não pratica está se enganando. Você não está enganando a ninguém. Você não está enganando teu vizinho, você não está enganando teu pastor, você não está enganando teu parente, você está enganando a você mesmo. Você não está enganando a Deus, você não está enganando o diabo, você está enganando a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente precisamos considerar minuciosamente, detalhadamente, atentamente. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, preste atenção e grave, tá? Essas duas expressões. Na lei perfeita, lei da liberdade. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É em vão que você tem uma religião. Você precisa atenção aqui? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura
e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Santo e eterno Deus, Deus grande, poderoso, glorioso, somos o teu povo, teus servos reunidos neste lugar, buscando a tua face, Senhor, querendo os teus ensinamentos, querendo andar na lei perfeita, na lei da liberdade, para que sejamos bem-sucedidos em tudo que nós realizarmos. Para tanto, nós precisamos do teu Espírito, nós sabemos, porque a letra mata. É o Espírito que vivifica, Senhor. Por isso que o teu Espírito que aqui está nos instrua, consoante o teu propósito e desígnio, acerca da palavra que acabamos de ler. Fala conosco, ministra o nosso coração, instrui-nos, e em tudo nós te daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A religião pura, perfeita, limpa para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Algumas outras traduções não está necessidade. Tem uma tradução que está necessidade aí? Aflições, nas suas aflições ou tribulações ou necessidades, e manter-se incontaminado no mundo. Quem tomou a vacina da Covid aqui? Por isso, credo. Eu não sei se eu tenho uma boa notícia para você que tomou, ou uma notícia não tão boa. Ela voltou. Estive conversando com meu irmão esses dias, e ele tem 2 conhecidos que só esse ano já morreu 2, né, de Covid. Eu tive a notícia essa semana passada, uma pessoa que contraiu Covid e foi ao hospital. E o pau que rola agora é Covid deve, tá? Mas a Covid tá com vida, tá? Né? E agora com o carnaval, irmãos. Falei para vocês que não ia acabar. E os problemas do coração estão aumentados. Os infartos, as pessoas que morrem com problema do coração têm ou aumentado ou ficado mais evidentes, tá? Não vamos ser tão maldosos. Não precisa dizer que eu sou contra a ciência. Eu não sou contra a ciência. Graças a Deus, não sou contra a ciência. Eu quero que a ciência vá para o inferno. Por que eu falei da Covid? Mas eu ainda uso muitas coisas da ciência. Né? Confesso que eu preciso me desvencilhar mais. Confesso que eu preciso. Mas aquilo que com certeza eu posso abrir mão, não ter no meu contexto de vida, não se pode. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma religião pura e imaculada para com Deus. E ele pede 3 coisas para que alguém seja considerado religioso, seja religado aí.
Eu costumo dizer que existem três coisas, as três piores coisas que o homem inventou. A primeira delas, religião. A segunda dela, política. E a terceira delas, bancos. Irmão, eu confesso que durante muito tempo eu não quis saber de política. Eu nasci num lar político, meu pai era um político assíduo, meu pai chegou a ser vereador da cidade. E lá, praticamente, na minha casa, toda a eleição de governador aparece o deputado para jantar com meu pai, para almoçar com meu pai, prefeitos ou candidatos a prefeito. Nós temos uma aproximação muito grande com o ex-prefeito de lá, meu pai. E que sempre está envolvido com a política de lá. Que algumas vezes já saí candidato à reeleição. Essas são as três piores coisas que para mim o homem inventou. Por que a religião é ruim? Porque a religião é algo inventado pelo homem para ser ligado a Deus. E tudo que parte do homem é envolvido pela imperfeição. Então, por isso Deus enviou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não foi algo criado pelo homem, foi projetado por Deus, do céu para a terra, e não da terra para o céu. Nós chegamos na casa do meu irmão, e ele tem lá aquela Alexa, lá as meninas começaram a brincar com a Alexa. Isso. Quando nós estávamos saindo, ele fez uma brincadeira. Quantos genios, Alexia, quantos genios tem de dinheiro no banco? Aí depois que a Alexia falou lá, mas eu não entendi direito. Eu falei, o que ela falar é mentira. Só se ela disser que eu não sabe desenho. Porque no que depender de mim, banco morre de fome. Porque banco, você bota o seu dinheiro lá, ele te dá menos de 1%. Quando alguém vai pedir, ele empresta o dinheiro a outra pessoa, e ele empresta acima de 10% o teu dinheiro. E nós precisamos nos livrar disso. E terceiro, política. Mas a religião pura e imparcial para com Deus era dotada de três coisas. Duas muito parecidas: órfãos e viúvas, visitá-los nas tribulações, suprir as necessidades dos órfãos e das viúvas. Isso é desde o Antigo Testamento, na lei, Deus determinou assim. E já na igreja, no início da igreja, nós podemos ver que a instituição dos diáconos foi justamente por causa dessa necessidade. As viúvas dos helenistas estavam reclamando que estavam com fome, não estavam comendo. E iam reclamar para os apóstolos, então os apóstolos falaram: nós precisamos nos dedicar à palavra. Então vamos levantar 7 homens para que cuidem dessas questões. E ninguém fique com necessidade alguma. As viúvas e os órfãos não fiquem com necessidade nenhuma. Então havia uma preocupação com as viúvas, com os órfãos e também com os estrangeiros, que na lei também fala dos estrangeiros. Só que no contexto da igreja ninguém mais era estrangeiro. Então todos faziam parte de um só povo agora. Talvez por isso não esteja expresso os estrangeiros.
Mas a terceira coisa é manter-se incontaminado do mundo. É sobre isso que eu vou te falar hoje. Manter-se incontaminado do mundo. Eu fiz algumas menções no domingo passado, terça-feira também. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. De ponta a ponta, o mundo inteiro jaz no maligno. E nós sabemos que a glória do mundo pertence a Satanás. Que glória do mundo, irmão? Qual é a glória do mundo? Você acha que é só a prostituição? Você acha que é só o roubo? Você acha que é só o homossexualismo, o lesbianismo? Você acha que essa é a glória do mundo? Só isso? E ele engana. Tudo que acontece no mundo glorifica a Satanás. Tudo no mundo que glorifica a Deus é o que acontece na igreja. Então o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro está entregue ao maligno, inteiro, de ponta a ponta. Só existe um ambiente isento, ou que deveria estar isento, da influência de Satanás, que é a igreja. Ora, se nós tirarmos um parâmetro de todas as vezes que Deus teve que fazer divisão entre aqueles que o serviam e não serviam, a gente vai ver que aqueles que não o serviam era muito maior do que aqueles que o serviam. E às vezes dentro da própria igreja, dentro do povo de Deus, havia uma separação, e essa separação nos mostrava que mais pessoas do povo de Deus não serviam a Deus e menos pessoas serviam mesmo dentro do contexto da igreja, do povo de Deus. É aquilo que eu falei para vocês: quantidade não quer dizer qualidade, porque essas pessoas estão servindo a Deus. Como eu já falei para vocês também, Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Existe uma parábola que diz que haviam 100 ovelhas, uma escapou, e o pastor saiu a procurar a que se perdeu. Por que ele não foi procurar as 99? Por quê? Porque aquilo que está fácil a gente não procura. Porque Deus precisa procurar verdadeiros adoradores. Porque não está fácil já. Se tivesse fácil, ele batia e falava: opa. Então ele precisa pontuar, procurar entre os seus adoradores aqueles que são verdadeiros. E Jesus foi muito claro: chegou a hora. É chegada a hora, já chegou. Que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Chegou a hora de Deus procurar. Então, no meio do seu povo, Deus vai procurar. Ele não vai simplesmente pegar todo mundo, ele vai procurar. E se vai procurar no meio do seu povo, é porque não está tão fácil de achar. Nos dias do povo de Deus no deserto, só foram achados 2. Olha só. Vamos botar Moisés, tá? Moisés, Arão, botar família de Arão. Vamos botar 1000. 1000. Porque ele disse que toda aquela geração cairia no deserto. Porque foram rebeldes. Toda a geração. Exceto Josué e Caleb. Na verdade, Deus nem menciona Josué, sabia disso?
A gente aqui, que por vício, menciona Josué. Salvo o meu servo Caleb, que nele, não foi neles, nele houve um espírito diferente. É que Josué já estava designado para ser o homem que conduziria o exército, conduziria o povo. Mas dentro daquela geração, se nós observarmos o que Deus fala, obviamente que Josué teve o mesmo sentimento, a mesma atitude, falou a mesma coisa de Caleb. Porque Deus tirou? Porque Josué já estava escolhido. Só Caleb. Ele diz: salvo o meu servo Caleb, porque nele houve um espírito diferente e perseverou em mim seguir. Ou seja, toda a igreja daquela época se deixou contaminar pelo mundo. Um pouquinho, uma quantidade de pessoas recebeu uma contaminação, outra quantidade recebeu outra contaminação, outra quantidade recebeu outra contaminação. Talvez um se prostituiu, o outro se tornou homossexual, o outro se enveredou pelo roubo, o outro se enveredou pela idolatria. Então toda aquela geração se contaminou com o mundo de alguma forma. Se deixou contaminar e se influenciar por alguma situação que Satanás inseria. Porque se o mundo jaz no maligno, e Satanás é o príncipe deste século, cada um se deixou contaminar em uma área da sua vida. E se Jesus Cristo falou que a porta que conduz ao mundo é larga, e muitos se depararão por ela, e estreito, bem estreito é o caminho que leva ao céu, e poucos é os que entrarão por ela, nós vamos vai ficar bem claro para nós que quantidade não significa qualidade. E que muitos se deixarão contaminar. E não lavaram as suas vestiduras. Bom, é fato. O mundo inteiro jaz no maligno. E como eu falei no domingo, existe uma coisa que nos faz vencer o mundo. Uma única coisa. Nada mais nos faz vencer o mundo. Nada. A única coisa que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé em quê? A fé em Gilberto Gil. A fé na Loto Fácil? Na Mega Sena? Fazer a fé assim? A fé no Oxum? No que Ogum diz? No que Oxum diz? Fiz uma enquete aqui na terça-feira. Qual a melhor dieta aqui para alguém? Para engordar, ficar magro, ficar forte, tranquilo? Não se aparecer hoje na internet, no YouTube, um pseudo-nutricionista, um pseudo-médico, sei lá, endocrinologista, endocrinologista é outra coisa. Nutrólogo, endocrinologista é aquele. É médico também, do metabolismo. Hã? É médico também que cuida do metabolismo. Então. Mesmo burro. Se aparecer no YouTube dizendo que chuchu
melhora a circulação do sangue. Chuchu melhora o que? Circulação do sangue, melhora colesterol, melhora a capacidade cognitiva das pessoas, desenvolve o cérebro para a pessoa ficar mais perspicaz. Se aparecer, irmão, e disser assim, coma chuchu 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, porque é o melhor para todas essas coisas. Ainda tem uma, ainda baixa a pressão, porque isso aí nós já sabemos, né, irmão? Ferro. Se aparecer hoje, o que vai ter de gente amanhã comendo chuchu, desesperada aí. Irmão, abacate era mais barato que banana. Hoje um abacate é mais caro do que uma penca de banana, irmão. Um abacate hoje é mais caro que uma penca de banana. Uma penca de banana dá para você fazer vitamina para dedéu. Um abacate só dá para fazer 2. E se eu for tomar essa vitamina, um abacate dá para fazer uma vitamina. E alguém que encostar, como diria o pastor Bruno, e eu já vou rosnar igual cachorro. Ele falou isso, quando eu fizer minha vitamina e que minha mulher que vem encostar perto de mim, me pedindo minha vitamina, ela vai ver o bicho que não sabe de nada, nascente. E nós nos abrimos para toda e qualquer instrução que vem do mundo, mesmo que nós não tenhamos comprovação, só basta mostrar 3 caras troncudos, 3 mulheres delineadas, só basta mostrar e alguém dando testemunho de que é verdade, porque eles aprenderam na igreja, irmão. Engraçado que a gente vê os testemunhos da igreja e não acredita tanto quanto os testemunhos fabricados aí fora. O cara aparece do lado de um carro, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Mercedes, passeando de jatinho ou de lancha. Ele não é o Corolla. Mas vai ele aparecer com uma gatinha e com um cara bombado lá, com uma roupa apresentável de marca e dizer que ele está ganhando rios de dinheiro para a pessoa investir R$1 milhão, 500 mil, 100 mil, 200 mil. E tem gente da igreja que é otário e que vai mais. E quem investe? Você sabia que o último caso aí no futebol que deu que falar foi de William Bigode, né? William Bigode, poxa, Scarpa, eu esqueci o nome dele. Foi jogador do Palmeiras, foi do Fluminense e jogador do Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa perdeu praticamente tudo que ele tinha. William Bigode que agenciava pensando que era algo beleza. Gustavo Scarpa foi, investiu quase, não tinha praticamente tudo. E o William Bigode é cristão. Cheguei no meu interior há mais ou menos 3 anos atrás, encontrei um amigo meu de infância, ele veio com esse canto da serpente para cima de mim. Para cima de mim, irmão. E ele falou que estava nadando de braçada.
Basta aparecer alguém com uma tarja num jaleco branco, 6 pessoas dando testemunho, para a gente acreditar em tudo que o mundo diz e cair de cabeça. Basta aparecer bem apresentável, bem vestido, acho que o diabo mandou comigo a facilidade que se tem para enganar crente. Isso aí. Facilidade. Como é fácil enganar crente. Sabe como é que você engana crente? Sabe como é? Você vai ter uma semana abençoada. Vamos mudar a história. Eis que Deus tem uma palavra para o Brasil. Eu sou um homem de Deus. Deus vai mudar a história do Brasil. O Brasil vai ser um celeiro de homens de Deus que vai para o... Basta chegar com esse discurso para a igreja cair. Sabe por quê? Porque falam que a gente quer ouvir. Nós precisamos nos manter contaminados no mundo, porque o mundo inteiro jaz maligno. E Satanás ofereceu a glória do mundo a Jesus Cristo. Não vai oferecer a você. Jesus Cristo, que ele sabia que ia ser osso duro de roer para ele conseguir convencer. Ele foi e ofereceu. Imagine eu e você. Manter-se incontaminado no mundo. Abra tua Bíblia em Esther, no capítulo 3. Olha só que sensacional está escrito nesse capítulo. Esther 3, versículo 8. Olha só que maravilha. Olha que lindo está escrito na palavra do Senhor. Oh, Deus. Então disse Amã ao rei Assuero, 3:8. Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os, e que não cumpre as do, pelo que não convém tolerá-los. Não convém que eles permaneçam vivos. Existe no teu reinado, em todas as províncias, está espalhado, disseminado um povo e tem leis diferentes de nós, e que não cumpre as leis do reino, pelo que não convém, não é plausível, não é aceitável que esse povo continue vivo. Vamos matar esse povo. E por que Amã fez isso?
simplesmente porque Mordecai não se dobrou diante dele. Não se dobrou diante de um decreto do rei, de que todos deveriam se prostrar perante Amã. Mas enfim, eu não vim falar da capacidade espiritual de Mordecai de não se dobrar. Eu vim falar de leis. Porque o texto que nós temos lá em Tiago diz: lei perfeita e da liberdade. Nós precisamos considerar atentamente e perseverar na lei perfeita e da liberdade. Então existe espalhados no mundo um povo que não aceita as leis do rei, do príncipe deste século. E esse povo tem que ser a igreja. Não existe outro povo. Esse povo é a igreja. Eu queria até pelo menos apavorar vocês aqui, tá? Posso apavorar vocês? Eu queria hoje ter pelo menos um culto de 48 horas. Eu poder explicar tudo que tem aqui. Tudo que está descrito nesse simples versículo da Bíblia. Como se a Bíblia fosse simples. E vai ser difícil eu resumir em uma hora. Irmão, eu sou uma pessoa que amo estudar as palavras, olhar a palavra e estudar o significado delas, o que contém na palavra. Eu descobri o que significa incrível essa semana, depois de tanto incrível. O que é uma coisa incrível? Né? O que é uma coisa incrível? É isso mesmo. Não. É a mesma significar terminologia de impossível. Incrível. É incrível. O que é uma coisa incrível é que você vai crer. O que é uma coisa incrível, não tem como você crer. E Deus faz coisas incríveis que você nem crê que Ele fez. Não dá nem para crer que Ele fez. Isso é o significado etimológico da palavra incrível. Porque uma coisa crível é que você crê. E tudo aquilo que tem o prefixo de in é o contrário do que vem em seguida. Possível, impossível é o contrário. Impossível. Deus faz coisas incríveis. Existem leis estabelecidas no meio desse povo que não convém ao rei que mandava em tudo na época. 127 províncias. Era o reinado de Assuero naqueles dias. Ele conquistou muitos povos. Na verdade, já era o desdobramento do Império Babilônico, que tornou-se Medo e Persa. Eles unificaram, porque casaram-se, fizeram uma aliança de casamento e unificou o Império Medo e Persa. Veio Dario, Ciro Dario, e depois Assuero, Xerxes. Então, se a Babilônia já era o que era, quando unificaram os reinos, quando uniram os reinos através de aliança, o Império Medo-Persa ficou.
Então representava o domínio do príncipe deste século, que exercia domínio sobre o povo de Deus também, sobre todos os povos. Mas ali havia um povo que não aceitava as leis do rei. Que tinha um calendário próprio. Vocês sabiam que os judeus tinham um calendário próprio? E quando eles contavam o ano de um jeito, o judeu contava de outro. Até hoje é assim. Eles têm leis próprias, as leis são diferentes. Até o calendário é diferente, irmão. Para vocês terem uma ideia, como Deus quer separação. E a gente não entende hoje. E a gente reluta, e a gente parece que esforça para fazer justamente não aquilo que Deus pede, mas aquilo que o mundo está determinando que a gente faça. Existem leis diferentes que regem a igreja, que regem o povo de Deus, que determinam a vitória do povo de Deus, que determinam o sucesso do povo de Deus. Existem leis diferentes, conjunto de regras diferentes. E Satanás não tolera isso. E está aí um ditado que se aplica para Satanás e para seus adeptos. Se você tem um inimigo que é mais forte do que você, o que é que você deve fazer para vencê-lo? Aliás, é a única forma de Satanás vencer a igreja. Porque se ele detesta, se ele enfrentar a igreja, vai perder, vai ser envergonhado sempre. Agora, se ele conseguir inserir os seus costumes dentro da igreja, ele vai destruir a igreja. Destruir a igreja, entenda, não. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vai destruir aqueles que se deixaram levar, aqueles que estão dentro da igreja, que se deixaram conduzir. Como foi nos dias de Elias, 7.000 pessoas não se prostraram a Baal, a boca não beijou, não adoraram, enquanto todo mundo se rendeu. Assim como foi no deserto, no caso de Balaão. Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus transformava a maldição em bênção. E Balaão falou: não tem como amaldiçoar esse povo, Deus escolheu para abençoar. Posso eu? É aquilo que eu falei para vocês, uma vez que parece avareza, parece insensatez, insensibilidade. Uma vez o bispo Fernando falou com uma pessoa que orava: o senhor não ora pela minha vida financeira? Sabe qual foi a pergunta que o bispo Fernando fez para ela? Você é dizimista? Isso é algo bom que você falou. O bispo falou: tem, todo mundo. Se você é dizimista, eu oro. Se você não é dizimista, nem orar vou. Ele falou: mas o senhor é mercenário. Ele falou: não, não sou mercenário. Eu não sou maior que Deus. Se Deus falou, se você não for dizimista, você é maldito. Você acha que eu sou maior que Deus? Você acha que eu sou maior que Deus? Você acha que eu quebro a maldição que Deus não sou sobre a tua vida? Se Deus falou, por isso a nação inteira é amaldiçoada, porque me rouba nos dízimos. Você acha que eu sou maior que Deus? Então esquece. Se você não é dizimista, nem fala com você. Simples assim. Eu posso orar para você se tornar dizimista, para Deus te abençoar depois você ser dizimista. Agora orar para Deus consertar a tua vida do jeito que você está, sem ser dizimista. Esqueça. Esqueça. Eu sou maior que Deus. Se não é ser mercenário, se não é ser excessivo, é falar para a pessoa que você não ouviu. Foi isso que Malaquias falou. Vocês me roubam. Malaquias falou: não, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar vocês. Os afirmo
semana de vitória, que Deus vai abrir portas de emprego, que Deus vai abrir promoções, que Deus vai encher os teus celeiros, e que Deus vai isso, e que Deus vai aquilo. Não, Deus falou, vocês estão me roubando, fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Eu estava pensando algo, já dei umas duas. Entendeu? Já dei umas duas desviadas do assunto hoje. Eu me propus a pregar. É o Espírito de Deus. Ontem eu estava me pegando a pensar. Alguns dias atrás o diácono me perguntou: pastor, esclarece aí para a gente aqui. Porque existem provações que vêm de Deus, que a gente precisa entender. Tem provações que vêm de Deus. Deus nos prova para que sejamos aprovados. E quando não é, eu falei, é provocação. Você provocou. As tuas atitudes você provocou que você precisa se consertar. Para que você saia dessa situação. Eu estava pensando ontem, o Espírito Santo estava trabalhando. O Espírito Santo estava trazendo à minha memória quando as coisas boas estão para acontecer na nossa vida e que o diabo vê um movimento, o que é que ele faz? Ele sempre vai colocar uma grande dificuldade, um grande problema para você se desesperar. E Deus estava me trazendo à memória é a dor de parto. Às vezes você está na dor de parto. Que o bicho pega. Você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, que dor é essa? Que você se desespera. Vocês que são mulheres, vocês sabem disso. Que você até pensar em pedir a morte e você perde. Eu não sei se chega a esse nível, mas pelo que o pessoal diz. Mas depois que sai, parece que não aconteceu nada. Irmão, talvez você está, no que diz respeito ao teu milagre, a tua promessa, na dor de parto. Entendeu? Está doendo, está difícil, está complicado, está insuportável para você. Você coloca a mão na cabeça, meu Deus. Talvez você esteja na dor de parto. Aguenta um pouquinho. Persevera um pouquinho. Foi isso que Deus estava falando para mim. Aleluia, Deus. Amém. Talvez você esteja na dor de parto. Espera mais um pouquinho. Persevera mais um pouquinho. Porque quando esse bagulho nascer aí, e nós temos que ter estrutura emocional. No caso da dor de parto, a mulher tem que ter estrutura emocional e estrutura física. A física, a maioria das mulheres já tem. Para suportar a dor. A maioria, 99% das mulheres já tem estrutura física para tal. Outras não têm. Mas emocional não. Aí, estrutura emocional para enfrentar a dor de parto, às vezes nem toda mulher tem. Inclusive é por isso talvez que encarem ou peçam para fazer cesariana. Porque física você tem. Deus não colocaria sobre você uma luta que você não poderia suportar.
Eu falo você, não você individualmente, você mulher, de modo geral. Porque existem mulheres que morrem no parto. Isso é uma questão física. Por isso que eu falei que 99% das mulheres. Mas emocionalmente, não. Emocionalmente você está preparado. Espiritualmente você precisa estar preparado para enfrentar a dor de parto. Porque o diabo ele vem te com força, irmão. Para você desistir. Para você largar. De situações que acontecem na tua vida, que você coloca a mão na tua cabeça. Eu estava trabalhando lá na 10 e levaram me roubaram cortaram minha maquita. Isso faz tempo, faz uns 2 ou 3 mais, faz uns 4 anos. E eu fui falei com uma vizinha, eu fiz um serviço para ela. E ela disse, não é possível, Senhor. Levaram sua máquina. Logo o Senhor faz tudo bem para as pessoas. Não é possível. Como é que acontece essas coisas assim com as pessoas? Não fala, dona Maria, fique sossegada, mais tem Deus para me dar do que o diabo para me tirar. Esse talvez ele pegou, vai trocar ali por R$20 por crack, por maconha, e vai se destruir. Amanhã Deus me dá condição de comprar outra. E depois Deus vai me dar condição de comprar mais outra, e mais outra, e mais. E 10 se eu quiser nessa altura. E ele vai continuar precisando fazer isso para manter isso. Então talvez você esteja na dor de parto. Eu não estou aqui profetizando isso e aquilo que você. Só estou dizendo que nós temos necessidade de perseverança para depois de termos feito a vontade de Deus, alcançarmos a promessa. E o meu justo não retrocede. O meu justo vive pela fé. Se você tem entendimento que os seus posicionamentos são coerentes com a vontade de Deus, mantenha os seus posicionamentos. Seja fiel. Porque talvez essa luta que você está enfrentando é a tua dor de parto, irmão. É a tua dor de parto, irmão. Mas vamos botar para ler. Existe um povo, ou deveria existir um povo, cujas leis são diferentes. E que não aceita, que não obedece às leis do príncipe deste século. E por conta disso, o rei não pode tolerar. Tem que matar. Então Satanás sabe que não pode nos matar. Então ele vai se associar. Porque as portas do inferno já foi determinado, não prevalece contra a igreja de Jesus. Não vai prevalecer. Esse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, mas lhes deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Nós temos autoridade para pisar em todo o poder do inimigo, e Satanás sabe disso. Satanás, eu vou te dar uma péssima notícia agora. Você quer uma péssima notícia? Quer? Eu vou te dar. Satanás sabe mais do que vocês. Satanás sabe isso mais do que você. Que nós temos poder para pisar em toda a autoridade, para pisar em todo o poder do inimigo, e nada nos causa dano algum. Satanás sabe mais do que vocês, sabe mais do que a igreja isso.
Então o que é que ele vai fazer? Se ele não pode guerrear e sair vencedor, ele vai se associar. Foi assim que Balaão elaborou estratégia para destruir o povo de Deus. Não pôde amaldiçoar, não pôde liberar uma palavra de maldição. Então ele colocou as prostitutas cultuais, eles se associaram às prostitutas. Então Deus mandou uma praga e os iria dizimar. Satanás podia matar Corá, Datã e Abirão? Não. Podia? Não. Eles estavam embaixo da proteção da nuvem. O que Satanás fez? Inseriu a rebeldia no coração deles. E rebeldia não faz parte do conjunto de leis que Deus estabeleceu para que o povo dele siga. Rebeldia vem do inferno. Isso nos enfraquece a ponto de Satanás poder nos destruir. Então Datã, Corá e Abirão morreram por causa da rebeldia. Acã, mesma sorte. Nadab e Abiú, da irreverência. Deus, por isso que eu falei, precisaria de um grupo de 48 horas. Deus tem uma lei estabelecida para o casamento dar certo. A lei do mundo não serve para ser aplicada no teu casamento. O mundo está dizendo que a lei que Deus estabeleceu para o teu casamento dar certo é obsoleta, ultrapassada, que é machismo, que é misoginia. O mundo não quer essa lei. Mas Deus estabeleceu uma lei para o teu casamento dar certo. Ou você se submete a isso, ou você se submete à lei de Deus para o teu casamento, ou então você está trazendo ensinamento do mundo destrutivo. Lá para frente, vida animal e demoníaca. Sabedoria animal e demoníaca. Existe uma lei estabelecida para você prosperar financeiramente por Deus. Existe uma lei estabelecida por Deus. Mas o mundo não aceita essa lei e quer colocar no teu coração que essa lei é falível, que essa lei é para você dar dinheiro ao pastor. Ah, pastor, o senhor está falando para empregadismo. Irmão, ó, é problema dele. Existe uma lei. Existe uma lei estabelecida para nós nos casarmos, nos relacionar com um homem ou com uma mulher virgem. O mundo não aceita essa lei. Não aceita. Nós temos leis diferentes. E nós não acatamos as leis do mundo. Existe uma lei para o teu corpo ser saudável, estabelecida por Deus. O mundo não aceita essa lei. O mundo não vai querer que você obedeça a essa lei. E o mundo vai te ensinar outra lei.
Existe uma lei para você cultivar a terra, estabelecida por Deus. Deus estabeleceu uma lei para a terra ser produtiva e nunca se cansar. O mundo não aceita essa lei, já estabeleceu uma outra lei para que a terra produza. E para cada uma lei que Deus estabeleceu para que nós possamos dar certo, o mundo estabeleceu uma lei paralela. O mundo, com a sua sabedoria animal e demoníaca. E muitos de nós olhamos para essas leis e desejamos praticá-las, e achamos que devemos praticá-las, e há ninguém diga que você não deve praticar. Para isso Deus enviou os profetas, para isso Deus levantou homens, para alertar o povo das suas leis, e que eles deveriam dar as leis de Deus, que eles não deveriam anuir as leis dos outros povos. Sim, por que, irmãos? Porque cada povo tem um Deus. E cada Deus tem um conjunto de regras. Vamos deixar bem estabelecido? Igreja e judeu. Povo de Deus. E Deus estabeleceu regras, leis para que nós sigamos. O mundo todo estabelece seus deuses. Cada povo estabelecia seu Deus. E esse Deus escrevia um conjunto de regras. Eles estabeleciam um conjunto de regras. Quem já ouviu falar no código de Hammurabi? Então vamos estudar um código de Hammurabi, o que regia os babilônicos. Os caldeus. Cada um tinha um conjunto. Se você for para a Filístia, tinha Dagon, tinha um conjunto de regras. Baal, Astarote, conjunto de regras. De leis, para que eles resolvessem as suas demandas e os seus problemas. Então Deus separou o seu povo. Disse: essas leis separam vocês. Os povos têm demônios como deuses. Vocês têm Deus, o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, como Deus. E essas são as minhas regras para vocês dizerem que me adoram, para vocês dizerem que me cultuam, para vocês dizerem que me obedecem. Porque fora dessas leis aqui, vocês não estão me obedecendo. Fora dessas leis aqui, vocês não estão me obedecendo. E foi isso que o próprio Amã deixou evidenciado. Eles têm leis, não são as nossas. Não cumprem as do rei. Por isso não convém tolerar esse povo. Não vão matar esse povo, vão acabar com esse povo. Final de ano lá a empresa fez um evento lá no Maria, No morri. Maria. Você quer morri? Tem a ver. Você sabe que a mente pesada. Aí a pessoa que os funcionários teria que ir de azul e branco. Era uma regra da Sim. Aí, não foi por isso que eu nunca vou festa no final de ano. E
Deus, não saiu da foto. Não saiu da foto do diabo, mas saiu da foto de Deus. Foi isso que Daniel fez. Nós temos um conjunto de leis. As leis de vocês são diferentes. Comer camarão, nós não comemos. Comer porco, nós não comemos. Ah, mas está na Babilônia. Não, nós não comemos essas coisas. Nossa lei é diferente. Eu não quero me contaminar. A religião pura e imaculada para com Deus é manter-se incontaminado no mundo. Incontaminado. Porque o meu povo perece. Nós lemos. Vocês lembram, cara? Porque o meu povo perece. Porque ele falta conhecimento. Porque meu povo perece. Olha só. É por isso que eu te peço que você me Oséias. Meu povo perece porque ele fala. Aí passa o capítulo 4. Aí vem o capítulo 5. Aí vem o 6. E como é que começa o 6? Não, peraí. Vamos ler o final do 5, tá? Diz assim. Olha o que diz, tá? Veja o título, o subtítulo desse texto. Desse subtítulo, que tem aí o subtítulo do final do capítulo de Oséias 5,15. 5,15. A sua Bíblia não divide, não. Diz aqui, ó. Conversão insincera. Ó, o subtítulo é Conversão insincera. Diz que converteu, mas não converteu coisa nenhuma. Mentira, ó. Está andando no mesmo caminho. O que é conversão? O que é conversão? Uma mudar de. Se você continua na mesma rota, você não converteu nada. Se você continua andando do mesmo jeito, você não se converteu, não converteu nada. Vamos lá. Versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: ó, Deus falou, beleza, vou para o meu lugar, vou ficar aqui de boa, até que eles se convertam, se arrependam dos vossos pecados e digam isso aqui, ó. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem ou a neblina da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo
Massa. Minha filha nunca tinha visto neblina. Fui lá para o interior, lá em Bahia, é bom. E se elas fossem então para a Baixinha, que é o distrito pegar o alto da Lagoinha, é neblina, irmão, e frio. Aí eu fiz questão de acordar assim para mostrar no livro. Depois de algum tempo eu nunca vi neblina aqui em Salvador, irmão. O ano passado teve neblina aqui em Salvador. Nunca tinha visto neblina. Aleluia. Olha, versículo 5. Por isso os abati por meio dos... Deus não é fácil. Deus não é... Você sabe como é que Deus abate por conta dos profetas que ele envia? Você sabe como é? Você sabe como é? Fala o que eles querem ver. Fala o que eles gostam de ouvir. Fala o que a carne deles gosta. Por isso os abati por meio dos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o que mais? E o que mais? E o que mais que Deus quer? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer? Conhecimento dele. Deus quer que nós o conheçamos. Que nós nos debrucemos, que nós nos esmeremos, que nós nos esforcemos em conhecê-lo. É isso que Deus espera de nós. Que os nossos dias sejam gastos em conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, mais salvos nós estaremos, mais livres nós estaremos, mais prósperos nós estaremos, mais resolvidos nós estaremos. É por isso que eu digo, tem gente que vai na farmácia, ele sabe a substância do remédio que ele vai comprar, mas sabe de pé a cabeça. Ele discute até com o farmacêutico. Irmão, eu estava essa semana glorificando a Deus. Você sabe que eu estava glorificando a Deus essa semana? Não, deixa eu ficar com a Bíblia, não. Você sabe que eu estava glorificando a Deus? Minha filha mais velha vai fazer 14 anos agora, dia 8. Débora tem 11. Nós nunca tivemos um comprimido. Tá? Você sabe o que é? Nunca ter um comprimido assim, recebe, senão vai que dá uma dor. Não tem que ter uma farmacinha, como vai ter uma farmácia, como é que você tem duas crianças e não tem uma farmacinha em casa, uma aspirina, uma S, isso, nós não temos nada. Eu estava glorificando a Deus por isso. Uma tem 14, a outra tem 11. Pergunta quantas vezes eles tiveram uma dor de qualquer coisa. Nesses 14 anos e 11 anos, se teve uma dor a cada ano, um problema de saúde a cada ano.
Problema sim. Problema que começa hoje de manhã até termina hoje de tarde. Fortes, saudáveis, sem problema algum de saúde. Dizem que o pai tem estômago de avestruz, charamino, Débora, misericórdia. E às vezes eu cheguei em casa, comi japa, joguei ovo por cima, depois tomei leite, comi queijo, comi feijão. E ela falou, não pode, que não sei isso, você não tem ciência nenhuma, você vem do interior, não tem ciência nenhuma. Você deveria saber dessas coisas, porque eu sei de tudo. Irmão, um cara que comia cozido, saía da mesa e ia jogar bola. Você acha? Minha tia falou, você vai morrer, ia ficar de bola, você vai morrer. Que isso era na época que eu morava com minha tia. Você vai morrer, que negócio de bola, como é que come agora? E vai jogar bola, minha tia, o almoço sai agora, o mamãe vai começar, o almoço sai às 3 horas da tarde, 3h30, mamãe na minha tia. Eu batia o cozido, batia o que tinha lá, o feijão, a feijoada, e ia jogar bola, irmão. Sabe qual era a minha cura quando eu estava rotando mal? Sabe qual era a minha cura? Minha cura? Comer mais. Comer mais me curava. Quando jogava a bola, era a dor de facão, escorava um capim. Botava um capim. Remédio. Aí a palavra diz, como a alva, a sua vida é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. Te darei, melhor, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que se passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue, com hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também Judá, ou melhor, também tu, ó Judá, será ceifado. Israel está o quê? Quando fala Efraim, é Israel, tá? Quando fala Judá, então vamos separar. Quando fala Efraim, são as 10 tribos. Quando fala Judá, são as duas, Judá e Benjamim. Por que Efraim? Porque o primeiro rei de Israel é da tribo de Efraim, Jeroboão. Israel está contaminado. E uma coisa contaminada está propensa a ser destruída. O que está contaminado, por isso a religião incontaminada, ou melhor, a religião pura, é manter-se incontaminado no mundo. Quando a igreja permite a contaminação do mundo, a igreja se contamina.
cartas às igrejas, no Apocalipse, nos deixa bem evidenciado. Cada uma igreja se deixou contaminar com algo. E aquilo pelo qual eles se contaminaram os tornava vulneráveis e passivos de juízo da ira de Deus. Mas a lei perfeita e da liberdade, ela é o quê? Ela é capaz de salvar a nossa alma. E salvar e nos manter curados. Deus não mentiu, irmãos. Nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios enviarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos sara. Eles adoeceram no deserto? Viveram praga no deserto? Por quê? Por quê? Então abra a tua Bíblia lá em Êxodo, porque você vai entender melhor. Vamos terminar, tá? Abriu aí? Êxodo 15. Ô glória. Abriu? Aí nesse texto está escrito assim: nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios enviarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que vos. O profeta que quer enganar o povo diz isso para você. Você sabe disso? O profeta que quer enganar o povo diz isso para você. Eu estou te dizendo nesta manhã, segundo a palavra do Deus vivo, nenhuma das enfermidades que vou enviar sobre o mundo enviarei sobre você, porque eu sou o Senhor que te sara. Pronto, encerrou a conversa, vai embora, glória a Deus, eu não vou ficar enfermo nunca. O profeta que Deus quer usar para enganar o povo faz assim. O profeta que Deus usa para alertar, para instruir o povo, diz assim: olha o que é que o profeta que Deus usa para instruir o povo diz. E diz, versículo 26: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos vossos mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma. Existe um porém. Existe uma instrução para que a enfermidade não nos aflija, para que a enfermidade que o mundo vive não venha sobre. Existe um porém. O porém é ouvir a voz do Senhor atentamente e ter cuidado para cumprir seus mandamentos, estatutos e leis. Se você assim o fizer, Deus garante a palavra dele. Mas se você abrir-se para algo pior, Deus mesmo é que manda a praga e te mata. Vinde, tornemos ao Senhor o que Ele nos despedaçou, mentirosos. Por isso diz a conversão insincera: vinde, tornemos ao Senhor o que Ele nos despedaçou e nos sarará. O amor de vocês não passa de orvalho. Vocês vão dizer isso hoje, vão dizer: salve o Senhor é Deus no Monte Carmelo, porque eu vim descer do céu, e amanhã vocês estão beijando as calotes de novo. Amanhã vocês estão beijando o Baal de novo. Amanhã
Não passa de orvalho. Não, pastor, a igreja é diferente. Não é, gente. A igreja não é diferente de Israel. Vou te dizer, a igreja não é diferente de Israel. Pastor, com que base o senhor fala isso? Com a própria Bíblia. Eu já falei isso para vocês com a própria Bíblia. A própria Bíblia nos fornece a instrução necessária para que nós saibamos que nós estamos caminhando no mesmo caminho de Israel. Qual o caminho? Da rebeldia, da desobediência. Se contaminar com o mundo. Que prova o senhor tem? Irmãos, a Bíblia do Novo Testamento é repreensão à igreja. Vamos lá nos primórdios. Essas cartas aí foram escritas 70 anos depois de Cristo. 70, no máximo, acho que 80 anos depois de Cristo. Nos primórdios. E Paulo começou a alertar a igreja. Para Romanos ele deu uma repreensão, para Coríntios ele deu outra repreensão, para Gálatas ele deu outra repreensão, para Efésios ele deu outra repreensão, Filipenses, Colossenses, os Tessalônicos, Tessalonicenses, e assim foi. Aí vem Tiago, Hebreus, Tiago, João, Pedro, João, Judas e Apocalipse. A igreja já tinha se desviado de Deus naquela época e precisava ser repreendida, corrigida. E hoje a gente acha que não. Hoje a gente acha que está tudo certo. Depois de 2000 anos, a igreja, lá nos primórdios, cheia do Espírito Santo, o fulgor do poder de Deus, já tinha se desviado por 70 anos. De fundação, imagine nós, 2000, o mundo evoluiu, pastor. Na hora de que o mundo evolui, mas Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente o será. Se com 70 anos a igreja precisava de repreensão, imagine hoje. Hoje tem crente em cima de trio elétrico cantando, rebolando a bunda. E um monte de crente dizendo, ele é crente sim, não. É servo de Deus ali. Tem irmão hoje em cima de trio, hoje rebolando a bunda. Não, mas é um reboleixo sem reboleixo. Se prepare. Se prepare espiritualmente para esse ano. Aqui na Bahia. Se prepare. Se prepare espiritualmente para esse ano. Esse ano espiritualmente não vai ser brincadeira aqui na Bahia. Eu vou te dizer de novo, se prepare espiritualmente esse ano, porque esse ano, espiritualmente aqui na Bahia, não vai ser brincadeira. O carnaval desse ano é dedicado aos deuses. De uma forma expressa. São 50 anos dos blocos afros, se eu não me engano. Estão homenageando os blocos afros e nós sabemos as implicações que tem. Se prepare espiritualmente. Esse ano espiritualmente não vai ser brincadeira. Ou você se enche do Espírito Santo, como é a nossa toada aqui, irmão. Ou então o bicho vai pegar. Você quer uma última notícia? Como é aquele negócio? Plantão 24 horas.
Notícia de última hora. Você quer? Você quer? Irmão, o diabo é tão desgraçado, que eu nunca vi o carnaval começar na primeira semana de fevereiro. Você já viu? Nunca. Ou seja, ele quer mais tempo, não. Porque, sinceramente, eu não sei que é verdade, porque eu nunca vi lá, nem quero. Mas dizem que o período de carnaval, período de candomblé, dizem. Porque eles estão na avenida. Eles estão liberados, mas estão na avenida. Um de pastores, perto do salão tem um. Tambor tocou o dia todo. E cansado. Teve. Todo mundo comentando que teve um cabelo. Eu fiquei sabendo que eles não abrem o carnaval, porque está tudo liberado. Se é verdade essa informação de que eles não abrem o carnaval, esse ano é um caso especial que eles abriram, o que prova. O que prova? Hã? Ficou coberto todo? Carnaval? É por isso que eu digo para vocês. O que eu prego esse ano eu vou buscar. Não é à toa que esse ano você se encheu do Espírito Santo. Você buscar o Espírito Santo de Deus como você não busca. E você se derramar na presença de Deus como você nunca se derramou. Ou como nunca mais se derramou. Voltar ao primeiro amor. Que o teu amor não seja só como uma nuvem. Eu tinha muito para falar. Saiu de 48 horas. Eu já ia pedir a Jesus justamente por causa dos pães e os peixes. A gente ficar aqui 48 horas. Tem boa, e multiplicar para dar a gente. Bem assim. Eu creio. Embora não vi propenso a isso. Eu tinha muito para te falar. Mas eu acho que isso é o suficiente para que você entenda. Procura na Bíblia leis estabelecidas por Deus para você ter sucesso. E comece a praticá-las. Eu não estou falando de lei de Moisés, não. Mas o quanto você puder praticar na lei de Moisés não vai te fazer mal, né? Você só não pode bater no teu assim, isso aqui vai me santificar, isso aqui vai me salvar. Não, não é isso. Não vai te fazer mal, isso aqui eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir, que você praticar a lei de Moisés não vai te fazer mal algum. Você só não pode bater no teu assim, eu pratico a lei de Moisés, por isso eu vou para o céu. Não. Qual é a lei que rege o casamento na Bíblia? Comece a praticar. Qual é a lei que rege a tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua vida? Está buscando essas leis. Comece a colocar em prática. Pastor, eu já pratico. Sinceramente, você quer ser sincero? O que eu te digo? O que é que você quer? Você quer sinceridade? Você quer sinceridade? Não, aperte os cintos aí. Vai ter turbulência dele.
jeito. Uma coisa que me bota. A gente pratica. Pratica assim. 30%, tá? 30%. Para ser generoso, pratica 50%, sim, e 50% disso. Santo obedecido na verdade, quer desobedecer completamente. Eu estou me incluindo, irmão, sabe? Porque aquele que considera atentamente para a lei perfeita, porque a lei de Deus é perfeita, e restaura a alma, Salmo 18, e dá sabedoria aos simples, e Tiago diz, lei perfeita e dá liberdade. No Salmo 19 é lei perfeita que restaura a alma e dá sabedoria aos simples. E Davi diz que o justo se deixa admoestar por ela. Aí ele fica livre de grande transgressão, de iniquidade de grande transgressão. Seja, Senhor, o falar dos meus lábios e o meditar do meu coração agradáveis na tua presença, Senhor meu e rocha. Mas aí Tiago diz, lei perfeita e da liberdade. Aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade, e não é simplesmente negligente ouvinte, mas operoso praticante, é bem-aventurado em tudo o que realiza. Tudo que nós realizarmos, se nós observarmos a lei de Deus perfeita, nós seremos bem-sucedidos. Tudo. Vai ter lutas? Vai. Vou dizer que não vai ter lutas? Vai. Lógico. E nós temos que ter o motivo de muita alegria passar por várias provas. Deus vai provar a fé. Nós seremos provados para ver se nós temos fé. Irmão, a gente não entende. A gente não entende a palavra. Nós seremos provados. Deus coloca provas diante de nós, para que nós demonstremos a nossa fé, se nós temos fé ou não. E dependendo de como nós reagirmos diante das provas, eu falo, esse tem fé, esse não. E o problema é que não só é Deus, o diabo também sabe. Esse não tem fé. Mas você quer ser bem sucedido em tudo que você realizar? Essa lei perfeita, não vai. Essa lei perfeita e lei da liberdade, ela é apta para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça, a fim de que eu e você sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Quem dirige aqui que pegou a sua carteira no balaio lá em Feira de Santana? Alguém pegou a sua carteira no balaio lá em Feira de Santana? Em Santa Amaro, são dois lugares. Santa Amaro e Feira de Santo. Alguém pegou aqui? Alguém dirige aqui e não tem carteira? Porque quem dirige e não tem carteira, ele não está perfeitamente habilitado para dirigir. Aquele que pegou a carteira no balaio, aquele que pagou o instrutor, às vezes os instrutores são bandidos, tá? E ele te reprova para receber um. Você foi aprovado e ele te reprova. Bandidagem.
Mas você errou uma, você sabe que você errou e você não era digno de passar e você pagou, você não está perfeitamente habilitado. Você se corrompeu e corrompeu para ser habilitado. Então você não praticar a palavra de Deus, não se deixar ensinar, repreender, corrigir e educar pela palavra, você não vai estar perfeito e perfeitamente habilitado para fazer a tua obra, para toda a tua obra. Você não tem habilitação para dar certo. Você entendeu o que é que Deus quer falar? Ali, em Timóteo 3,16. Você não tem habilitação para realizar algo que dá certo. Porque você não se deixou ensinar, repreender, corrigir e educar pela palavra. Você entendeu? Então olha embaixo dessa palavra. Olha embaixo dessa palavra. Olha. Pede ao Senhor para tudo aquilo que te contamina. Mas seja sincero, irmão. Não faz uma oração parcial, não. Tudo aquilo que te contamina, que vem do mundo, ainda que você não entenda como contamínio, ainda que você ache que é normal, naquela música que nós cantamos Poder e Fogo, os erros que nós achávamos comum, nós praticamos erros ainda que nós achamos comum, que nós achamos normal. Davi também disse isso no Salmo 19, que homem pode discernir as suas próprias faltas, livra-me da submissão, mas ele fala, que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Eu sei que eu não posso discernir as minhas próprias faltas, mas eu quero ser admoestado pela tua palavra. E se eu falo alguma coisa, e se eu penso alguma coisa em desacordo com a tua palavra, Senhor, retira de mim, porque eu quero ser agradável a ti. Talvez você pratique coisas que você foi ensinado, que eu fui ensinado, que nós achamos normal, mas Deus acha que é contamínio, que nós estamos sendo contaminados pelo mundo.